O megalodonte. Um tubarão antigo gigante que desapareceu há cerca de 2.600.000 anos. Evidências fósseis indicam que ele estava presente em todo o planeta e tinha aproximadamente 18 metros de comprimento, tornando-se o maior tubarão, na verdade o maior peixe, que já existiu. Contudo, o que aconteceu com o megalodonte? Por que ele não existe mais nos dias de hoje? Com base em suas estimadas dimensões, acredita-se que esses gigantes precisavam consumir um pouco mais de 1 tonelada de comida diariamente apenas para sobreviver, o equivalente a 2 vacas inteiras. A principal razão para seu desaparecimento foi a falta de alimento. Conforme a grande era do gelo se aproximava e a Terra esfriava, as placas tectônicas em movimento começaram a fechar os antigos mares que existiam entre os continentes. Essa mudança afetou as correntes oceânicas, perturbando os padrões de alimentação de muitos dos enormes animais que viviam na época. As populações de presas confiáveis, de que o megalodonte dependia, como baleias e outros mamíferos marinhos, começaram a declinar, possivelmente como resultado dessas mudanças climáticas. Enquanto isso, tubarões predadores menores, incluindo os ancestrais dos modernos grandes brancos, estavam se tornando competidores mais eficientes, o que significa que o megalodonte provavelmente não conseguia obter comida suficiente para se sustentar. Afinal, quando você tem o tamanho de 2 ônibus de Londres, não pode sobreviver apenas comendo sardinhas. Como ocorre com muitos animais que enfrentam declínio ou extinção, suas populações teriam diminuído gradualmente até que não houvesse indivíduos suficientes para sustentar uma população viável. Por volta de 2.600.000 anos atrás, logo após os antigos hominídeos começarem a usar ferramentas de pedra, o maior peixe que já existiu nos oceanos havia desaparecido, para nunca mais ser visto. Grande parte do que sabemos sobre o megalodonte vem dos vestígios que podemos reunir a partir de sua odontologia, ou seja, das marcas de mordida deixadas nos fósseis preservados de suas vítimas. Como todos os tubarões, ele possuía esqueletos feitos de cartilagem em vez de osso, o que significa que a maior parte de seus corpos se decompôs após a morte. As únicas partes duras o suficiente para serem bem preservadas são seus dentes duros e calcificados, embora também tenham sido encontradas algumas vértebras fósseis. Além disso, sítios paleontológicos, como um no Panamá, forneceram pistas sobre a distribuição e o comportamento desses animais. Um grande número de dentes de jovens megalodontes foi encontrado aqui, sugerindo que eles se reuniam em berçários, assim como os tubarões modernos. Nossos oceanos são vastos e ainda há muito que não sabemos sobre eles. Os seres humanos adoram contar histórias, e culturas ao redor do mundo têm ricas coleções de contos antigos e folclore sobre coisas que espreitam no escuro, apenas fora de nossa visão. Antes de sabermos mais sobre o megalodonte, as pessoas costumavam pensar que os gigantescos dentes fósseis que encontravam eram, na verdade, línguas petrificadas de dragões. Hoje em dia, a perspectiva do megalodonte ainda rondando os mares do século XXI provou ser irresistível para o folclore moderno, colocando-o ao lado de outros mitos e lendas como sereias, Sasquatch e o monstro do Lago Ness. Às vezes, criaturas que se pensava estarem perdidas nas profundezas do tempo ressurgem. O exemplo mais famoso disso é o selacanto, um peixe conhecido no registro fóssil e que se acreditava estar extinto há vários milhões de anos. No entanto, em 1938, um foi descoberto na pesca de um pescador na costa sul da África, e mais exemplares foram encontrados desde então. Portanto, pode ser tentador pensar que o megalodonte ainda está por aí. Afinal, ele era um animal incrível que governava os oceanos sem ser ameaçado por qualquer outra criatura. No entanto, não temos evidências para apoiar essa ideia, e o mundo em que vivemos agora é drasticamente diferente do que era quando o megalodonte patrulhava os mares, devido, em grande parte, ao que a atividade humana fez ao ambiente da Terra. No último século, perdemos 80% da biomassa de peixes nos oceanos do mundo, e essa taxa está acelerando. Com nosso apetite insaciável por frutos do mar, quase não há peixe suficiente para sustentar os tubarões que temos hoje, quanto mais um gigante com uma boca de 9 pés.
A mudança climática impulsionada pela atividade humana não apenas está alterando as temperaturas dos oceanos, mas também sua própria composição química. Como os tubarões predadores frequentemente ocupam o topo da cadeia alimentar, eles são afetados quando essas mudanças impactam toda a cadeia. A falta de comida e as mudanças climáticas são desafios que o megalodonte enfrentou. Mas os tubarões modernos também estão sendo ativamente caçados pelo maior predador do planeta, nós. Milhões de tubarões são caçados anualmente, com cerca de 73 milhões sendo capturados apenas por suas barbatanas, que em algumas culturas são consideradas uma iguaria. Além disso, eles também são frequentemente capturados acidentalmente por pescadores comerciais, além de serem impactados pela destruição e degradação do habitat. Os tubarões crescem lentamente, levam muito mais tempo para amadurecer e têm menos descendentes do que outros tipos de peixes, o que significa que eles têm muito mais dificuldade em se adaptar às mudanças. Se não agirmos logo para protegê-los, podemos nos encontrar em um mundo onde todos os tubarões estão tão extintos quanto o megalodonte. Mas há motivos para ter esperança. Segundo especialistas, o consumo de barbatana de tubarão caiu cerca de 80% na China desde 2011. Nações ao redor do mundo também estão se comprometendo a proteger os ambientes marinhos e pescar de forma sustentável. O megalodonte era um animal incrível e poderoso, uma parte fascinante da história do nosso planeta. No entanto, é apenas isso agora, história. Ele desapareceu porque mudanças ambientais e a competição o impediram de encontrar comida suficiente para se sustentar. E com o estado atual de nossos oceanos, há poucas evidências para acreditar que ele ainda exista. Novas descobertas continuam a surgir. E ainda estamos fazendo descobertas sobre como ele vivia, seu ciclo de vida e sua evolução. Nossa compreensão está em constante crescimento, mantendo cientistas e pesquisadores debatendo todos os aspectos desse magnífico animal pré-histórico. Nos próximos anos, quem sabe o quanto mais descobriremos sobre ele. Precisamos continuar protegendo nossos oceanos e os tesouros que eles escondem, preservando as maravilhas da vida marinha para as gerações futuras. O megalodonte pode ter se tornado apenas uma memória do passado, mas podemos aprender com sua história e garantir que outras criaturas majestosas não sigam o mesmo destino.